Olá, pessoal. Eu sou Thaís, professora aqui na Já Passei. E hoje eu estou aqui para falar sobre uma obra, a obra da Ana Flávia Teodoro Oliveira, de autistas e os espaços escolares adaptados. É uma obra bem interessante. Ela não tem uma abordagem extremamente teórica, muito pelo contrário, ela aproxima a gente bastante dessa abordagem, da escuta das crianças e das famílias autistas. Então, toda a escrita foi baseada em relatos, então tem os relatos das pessoas já na fase adulta relatando como se sentiam na escola, quais eram as percepções que se tinha sobre os espaços, sobre os sons, os cheiros e tudo mais, e ela transporta isso para um arcabouço mais teórico também, fazendo uma boa relação e fazendo a gente refletir profundamente sobre os espaços escolares e como eles devem e podem ser pensados para todos. Então, é um livro bem bacana desse ponto de vista de trazer a gente, tirar o distanciamento entre teoria e prática e trazer as coisas para mais perto, tá? Vou mostrar para vocês. A divisão dele fica assim: tem introdução, capítulo 1, capítulo 2 e conclusão. Então, é bem sucinto, até, né? Apesar de ser um livro completo, é bem sucinto. O primeiro capítulo é um pouquinho maior, ela traz várias imagens para a gente poder ter um ponto de vista da criança, da pessoa autista. E no capítulo 2 vai fazer um fechamento desse estudo do capítulo 1 e a gente conclui. Mas tem algumas ideias centrais que eu quero ir mostrando para vocês que a autora vai defendendo ao longo dessa obra, tá? Primeiro, na introdução, ela começa fazendo algumas provocações e fazendo a gente refletir um pouco inicialmente sobre o que virá logo depois, tá? Então, ela vai dizer o seguinte: olha, nos últimos tempos tem sido cada vez mais comum práticas voltadas para a educação inclusiva. Então, ela reconhece, realmente, a gente tem caminhado muito para ter práticas escolares mais inclusivas de uma forma geral. Em decorrência disso, a adaptação dos espaços para atender pessoas com deficiência, garantindo acessibilidade. No entanto, para que se garantam o direito de todos realmente, e ela até coloca isso entre aspas, a uma educação em condições de igualdade e preocupação a preocupação com a adaptação dos espaços escolares precisam considerar também as características que marcam o autismo. Então, ela vai dizer: olha, apesar desse movimento muito grande da gente buscar uma educação mais inclusiva, acabou que a gente focou demais em portas mais largas, de repente sem escada ou elevadores, corrimão, acessibilidade mais física e desconsiderou outras questões. Então, de repente, tem lá o piso tátil, tem tudo isso para atender outras deficiências, né? A cegueira, a surdez com professor bilíngue, tudo que precisa para um aluno que tenha, de repente, dificuldade de locomoção física, alguma questão física. Isso foi até pensado, não vou dizer que está completamente bem sucedido, mas foi pensado. Mas ela vai dizer que o autista, nesse todo, ficou muito deixado de lado. Pouco se pensou sobre as características, as percepções da criança autista, da pessoa autista, e pouco foi considerado nisso na construção e na adaptação desse espaço escolar para efetivamente receber essas crianças. E é essa a proposta que ela traz aqui de reflexão na obra, tá? Então é possível verificar diversos problemas sensoriais que afetam a vida escolar dessas pessoas. O ambiente escolar adaptado pode contribuir para promover a aprendizagem de forma significativa. Por outro lado, um ambiente educacional mal planejado pode incapacitar os sujeitos com autismo, colaborando, né, corroborando para situações de exclusão e desigualdade dentro das instituições. Então, ela traz aqui um paralelo. Olha, se a gente olha para esse público e considera as suas sensibilidades, as suas questões, os seus problemas sensoriais, as suas questões, não vou chamar de problemas, os problemas é o que a escola propõe, né? Porque a escola, ao não promover um espaço adaptado, promove problemas para as pessoas autistas. Mas quando a gente pensa e adapta para receber essas pessoas também, a gente promove, consequentemente, aprendizagem e igualdade. Por outro lado, quando a gente desassiste, quando a gente não faz nada a respeito e a gente desconsidera essas características únicas, a gente acaba prejudicando o desenvolvimento e a aprendizagem. Então, ela quer mostrar isso e como que a gente pode ter um olhar diferente dentro dos espaços escolares para atender melhor essas pessoas, tá? E aí traz o capítulo 1. No capítulo 1, ela faz a reflexão sobre as experiências sensoriais dos autistas e o designer escolar, tá? Ela vai fazer um paralelo sobre as duas coisas, começando a falar sobre as experiências sensoriais dos autistas. Então, aqui é quase que um convite a enxergar o mundo através do olhar
dos autistas. Lembrando que tem várias características e nem todos os autistas têm todas, ou tem só uma ou a outra não. Às vezes pode ter mais que uma, pode só ter uma. Então é tudo muito complexo, mas a gente já vai entender como a gente consegue adequar isso no espaço escolar, tá? Então ela vai dizer assim: olha, os professores muitas vezes pautam-se num saber médico sobre o autismo. Então, o nosso saber docente geralmente é o que os médicos falam sobre o autismo para a gente, né? Tentando explicá-lo, conhecê-lo e até dominá-lo. Nesse eixo, o olhar do docente volta para o que falta no sujeito com autismo, tentando normalizá-lo. Então, é como se a gente olhasse para a criança com autismo e pensasse: o que eu preciso fazer para que ela fique o mais normal possível? Tentando dissipar todas aquelas diferenças que ela apresenta, né? Quando isso não é possível, então não tem como fazer isso, não tem como normalizar a criança, aquelas características, aquelas hipersensibilidades são características da pessoa, isso não tem como ser modificado, né? Então, o docente acaba encaminhando esse aluno para terapias e tratamentos, porque como ele não dá conta de normalizar esse aluno, ele acaba tendo uma frustração muito grande, aí tem que fazer terapia porque ele não sabe se comportar, porque ele é muito barulhento, porque ele não consegue participar das atividades, e aí ele é levado como se ele fosse o grande problema, né? No entanto, então, poucos profissionais tentam conhecer o autismo a partir das perspectivas desses sujeitos. Então, conhecer o autismo através dos autistas, né? Buscando compreender como se sentem, o que pensam, por que ficam tão abalados diante de diversos ruídos, por que choram quando a rotina é modificada, por que tem crises quando a professora muda o penteado do cabelo ou a cor da roupa, ou porque se desorganizam quando estão diante de determinadas fontes de luz. Então, é que ela está dizendo: olha, ao invés da gente tentar ficar consertando a criança, colocando ela igual às outras crianças, por que a gente não se preocupa mais de ouvir essa criança, de entender essa criança sobre todos esses aspectos que são tão diferentes para nós, mas que para eles funciona de um jeito diferente? Ninguém se preocupa muito com isso, né? E a grande proposta dessa obra é exatamente isso, tanto que ela utiliza as falas, os pensamentos, tudo que os familiares e os próprios autistas têm para dizer sobre cada percepção que se tem sobre o ambiente escolar, para trazer a voz dos autistas em relação a isso, tá? E aí, nessa direção, o trabalho de Bogdachina acerca das experiências sensoriais dos autistas pode trazer aos professores e pesquisadores da área subsídios relevantes para conhecer melhor esses indivíduos. Então, ela vai utilizar como base esse estudo, tá? E aí é nesse estudo que tem todos esses relatos dos autistas e seus familiares. E ela traz um apanhado aqui para a gente conhecer, tá? Então, agora ela vai falar sobre as experiências sensoriais do autista e o que nos revela toda essa teoria, tá? Ele buscou características de percepção do autista com base em depoimentos dos indivíduos autistas, de alto funcionamento e por meio da observação também cuidadosa das crianças autistas. Então, tanto relatos quanto observação feita das crianças autistas. E aí, aqui, ela traz uma série de imagens que a gente faz um comparativo entre sempre crianças neurotípicas e as crianças autistas, tá? Então, é sempre a primeira visão é sempre uma visão neurotípica e a outra visão, o que a gente consideraria normal, tá? Mas a gente não usa esse termo, a gente vai falar sobre ser neurotípico. E a visão de uma criança autista. Aqui ela vai utilizar muito a questão visual, mas lembrando que dentro do autismo a gente tem isso tudo pode acontecer em várias frentes. Pode acontecer no campo visual, olfativo, auditivo, toque. Então, isso tudo pode ser intensificado também, não apenas no campo visual, mas em outras questões também, tá? Primeira característica que foi observada e foi relatada também pelos autistas é a hipersensibilidade. Lembrando, tem autista que tem hipersensibilidade, tem autista que não tem hipersensibilidade. Lembra que são seres únicos ainda assim. São várias características comuns dentro do autismo, e alguns autistas vão ter uma, mais, várias, outros só uma, outras dois. Enfim, não tem como a gente determinar se toda criança autista tem hipersensibilidade? Não necessariamente, tá? Hipersensibilidade, que seria uma supersensibilidade. Significa sensibilidade aguda, elevada ou muito excessiva diante de determinados estímulos. Esse estímulo pode ser visual, olfativo, auditivo, pode ser uma série de estímulos, tá? Então, nesse caso, por exemplo, se o autista for hipervisual, então ele tem uma hipersensibilidade visual,
significa que ele tem uma visão mais aguçada que outras pessoas. É o que está aqui na imagem. Vocês percebem que, por mais que não tenha uma qualidade tão boa assim na imagem, aqui é a visão neurotípica, né? E nessa visão neurotípica, a gente enxerga ali as cores da árvore lá para um alaranjado, tem um balanço, tem o tronco da árvore, tudo numa cor bem regular. Quando a gente vê a visão do autista, aqui já é a visão do autista que tem a hipersensibilidade visual, né? Aí uma sensibilidade muito grande visual, percebe que a cor fica muito mais forte, então laranja ganha muito mais intensidade no gramado, na própria árvore, fica tudo muito intenso. O preto também da balança fica em destaque, então tudo fica mais intensificado, né? Isso acontece no campo visual, quando o autista tem essa hipersensibilidade visual, mas também pode acontecer de forma hiperauditiva, né? Que é muito barulho. Então, às vezes, um barulho que não. O barulho do relógio, vai. O relógio virando ponteiro. Eu nem percebo, às vezes, mas para o autista, essa hipersensibilidade pode atrapalhar na hora de concentrar, na hora de se concentrar para uma tarefa, né? Então, é uma hipersensibilidade ali de barulho. Então, tem muitos autistas que a gente vê fazendo o quê? Esse movimento de tapar o ouvido e ficar balançando, porque tá muito incômodo aquele barulho. Então, às vezes, no ambiente escolar, imagina, aquela gritaria, as crianças falando ao mesmo tempo, toda aquela agitação que a escola geralmente tem, e o tanto que isso não pode desregular completamente o autista, né? Com esse tipo de hipersensibilidade. Também tem a hipersensibilidade olfativa, que é com cheiros. Na escola também tem muitos odores, né? Os hipertáteis, que são aqueles que têm sensibilidade para roupa, para abraço, então não gosta de abraçar, ou qualquer roupa, dependendo do tecido, pinica e se incomoda e não consegue ficar, não fica com etiqueta e uma série de coisas. Também tem hipersensibilidade vestibular, que é o movimento ou mudanças rápidas, então não dá conta desses. Tem uma intensidade muito grande para movimentos e mudanças muito rápidas. E tem a hipersensibilidade proprioceptiva, que é a postura corporal mais estranha. Tá? E tudo isso tem a ver com a hipersensibilidade. Aí tem o oposto disso, que é a hipossensibilidade. A hipossensibilidade é o extremo oposto da hipersensibilidade. Então, enquanto que na hipersensibilidade fica tudo muito intenso, na hipossensibilidade fica tudo muito reduzido. Então, o autista hipossensível a estímulos sensoriais apresenta uma percepção oposta à do indivíduo hipersensível, em razão de não receber informação suficiente para ser processada pelo cérebro. Assim, para estimular seus sentidos, apresentam alguns comportamentos estranhos, tais como balançar as mãos ao redor do corpo, ou balançá-las para frente e para trás, fazer barulhos estranhos ou bater a mão na cabeça. Tudo isso é para estimular uma sensibilidade maior, já que ele não tem uma sensibilidade tão grande. Quando a gente vai para o campo visual, a gente tem essa imagem aqui. Aqui, novamente, uma imagem neurotípica, e aqui na visão de um autista com hipossensibilidade visual. Demora muito para a informação chegar, a informação não chega completa, não chega suficiente, então ele não enxerga com intensidade as cores, fica tudo meio cinzento, percebe? Cores muito neutras, muito apagadas. Então, é o oposto, a hipossensibilidade é o oposto da hipersensibilidade, certo? E um autista ele pode apresentar, inclusive, as duas características para coisas diferentes, em momentos diferentes também, tá? A percepção Gestalt, há muitas evidências de que um dos problemas dos autistas é a incapacidade de distinguir entre estímulos de primeiro plano e os estímulos de fundo, não fazendo a discriminação entre indivíduos, estímulos relevantes e irrelevantes. Essa forma perceptiva é denominada de Gestalt. Então, olha só, aqui, novamente, uma visão neurotípica, balanço. A primeira das coisas que a gente observa é no plano inicial, no primeiro plano, o balanço, né? Balanço sendo segurado pela árvore. Depois a gente começa a enxergar a paisagem, a gente enxerga o fundo e tudo mais. Para um autista, isso tudo pode vir muito desorganizado. Então, perceba, na mesma proporção que ele enxerga em primeiro plano o balanço, ele também enxerga em primeiro plano as folhas das árvores, que é um detalhe das árvores, não é nem as árvores, não seria nem enxergar a árvore em primeiro plano, mas a folha da árvore, a folha caída no chão. Então, é tudo muito intensificado, tudo está em primeiro plano. Ele não consegue fazer essa distinção entre o que é mais importante, o que é menos importante naquele momento. Os galhos estão todos na mesma proporção, tudo ganha a mesma proporção. Então, é aquele momento que você tem a dificuldade de convencer o aluno a ter atenção naquilo que você considera importante, que seria o primeiro plano. Às vezes você está ali explicando uma aula
e algo que seria relevante, e ele está ouvindo a briga no corredor, e ele está prestando atenção na briga no corredor, porque aquilo ganha o mesmo plano auditivo, digamos assim, que a tua aula. Então, percebe que a criança que tem essa percepção, ela vai ter esse tipo de dificuldade dentro do ambiente escolar, né? Percepção fragmentada, tá? Cuidado para não confundir com Gestalt. Gestalt tudo fica misturado, não se sabe o que é primeiro plano, o que é segundo plano, o que é plano de fundo, o que não tem necessariamente essa divisão. Na percepção fragmentada, tudo fica separadinho. Então, é fragmentada mesmo, é dividida, tá? É definida como aquela que acontece em bits, em que as coisas vão sendo processadas gradativamente. Então, as coisas vão sendo processadas por partes, tá? Não é que tudo é uma coisa só, como acontece no Gestalt, que é a percepção Gestalt, que o aluno ele dá a mesma importância, digamos assim, para primeiro plano e plano de fundo, como se fosse as duas coisas fossem tão importantes quanto. Não. Aqui ele vai percebendo fragmentadamente as coisas. Então, ao invés de perceber que é um balanço, de repente ele vai enxergar primeiro o pneu. Aí depois ele vê uma corda, aí depois ele vê a árvore, e depois ele associa que isso então é um balanço. Então as coisas são mais fragmentadas mesmo, tá? Percebe-se as partes ao invés do todo. Então vai por partes. Logo, onde uma pessoa neurotípica vê uma sala, uma pessoa autista vê uma maçaneta, a perna de uma mesa, uma moeda no chão, ou onde uma pessoa neurotípica vê uma multidão, o autista pode enxergar um braço, uma pessoa, uma boca, uma mão, um assento, pessoa, olho, enfim, vai verificando isso de forma sempre fragmentada. Então, a gente faz essas distinções, né? Eu vejo, eu estou diante de uma multidão, eu vejo uma multidão de pessoas, o autista não, que tem essa percepção fragmentada, talvez vai enxergar vários olhos, várias bocas, e depois ele vai entender aquilo como uma multidão, né? A percepção atrasada, como o próprio nome já diz, é uma consequência da percepção fragmentada, tá? Por conta da percepção fragmentada, acontece a percepção também atrasada. Os indivíduos eles podem sofrer atrasos no processamento, tanto auditivo, visual, tátil, gustativo, olfativo, proprioceptiva e vestibular, respondendo tardiamente aos estímulos. Então, é o que eu falei, ao invés de olhar, enxergar já logo de cara um balanço, vai enxergar primeiro o pneu com a corda, e aí depois vai enxergar a árvore, aí vai entender que aquilo é um balanço. Então, é uma percepção atrasada diante do estímulo recebido, tá? E por fim não, ainda tem mais um. A percepção distorcida, ela pode acontecer, distorção na percepção da forma, de espaço, de som, gerando uma sobrecarga nervosa e de informação, denominando de percepção distorcida. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma imagem neurotípica de um tamanho, e para um autista isso pode ser percebido de uma proporção muito menor. Então, aqui é uma percepção distorcida do que é real. Então, faz uma distorção da realidade, tá? E aí a gente tem o desligamento do sistema. O desligamento do sistema é uma última característica, né, que acontece quando a pessoa autista não consegue lidar com essa sobrecarga sensorial e ela acaba desligando todos os canais sensoriais. É como se ela não enxergasse mais a imagem está diante dela. É como se ela tivesse dado um reset ali, desligado completamente os sentidos, porque aquilo tinha uma sobrecarga muito grande. Então, imagina a criança lidando com todas essas questões que eu fui falando anteriormente para vocês, e em dado momento isso traz uma sobrecarga tão grande que ela simplesmente desliga. E é aquele momento que talvez você fique chamando, e a criança parece que está em outro universo, né? Exatamente porque ela fez o desligamento do sistema sensorial pelo incômodo, pelo desgaste tão intenso que aconteceu ali, tá? Então, aqui é o desligamento do sistema. Aí, avançando mais um pouquinho, a gente vai para as experiências sensoriais e o design da escola, a teoria do design sensorial e a abordagem neurotípica. Eu vou fazer uma pausa para a gente iniciar essa parte na próxima aula, para essa aula não ficar tão extensa e a gente não fica quebrando os assuntos também, né? Então, a gente falou ali sobre algumas percepções sensoriais comuns dos autistas, lembrando que pode ter uma junção delas ou apenas algumas, não necessariamente todas, por isso que é importante a gente conhecer os nossos alunos para entender o que atinge ou não ele, o tipo de sensibilidade sensorial que ele tem ou não, enfim. E aí depois eu volto falando sobre essas duas teorias, e aí já adianto para vocês que a Oliveira, será a favor, ela vai concordar com a teoria do design sensorial. Então, ela apresenta a abordagem neurotípica, mas ela não concorda com essa abordagem, ela concorda com a abordagem do design sensorial, que é o que ela vai defender e ela vai propor isso no segundo capítulo, tá? Então, eu vou fazer uma pausa, na volta eu finalizo essa parte. Até daqui a pouco.